Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver essa questão do Enem de 2023. Olha só, durante a leitura do texto você pode perceber que ela tem como temática um assunto que é do nosso cotidiano, né? Você já deve ter escutado o relato de alguém, ou você, mulher, já deve ter feito um comentário de não estar se sentindo bem, estar sentindo alguns desconfortos naquele período que antecede a menstruação, né? Que é justamente a chamada tensão pré-menstrual, conhecida pela sigla TPM, né? E aí o texto ele traz para a gente, durante a sua narrativa, o que leva à TPM. E depois ele faz um questionamento sobre isso. Vamos recolher do texto essa informação? Olha só o que ele diz, ó. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultado da queda na concentração do neurotransmissor serotonina, que, por sua vez, está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Então, professor, é como se nós tivéssemos um processo, um efeito em cascata? Exato. Ele fala que a queda da serotonina relaciona-se também com a queda dos hormônios ovarianos, né? Estrógeno e progesterona, e que leva a essa consequência. É importante a gente lembrar que a serotonina, quando ela está em bons níveis no nosso sangue, elas nos deixam com aquele estado, né, de bem-estar, aquela motivação, aquela coisa boa. Então, quando na verdade a gente tem uma queda da serotonina, a gente acaba, no caso, pensando no ciclo menstrual, tendo essa consequência. Vamos dar uma olhadinha no comando da questão e nas alternativas? Olha só. A redução da produção desses hormônios, nessa fase, está relacionado com o ou a. Primeiro, o que a gente precisa extrair do texto? O que a gente já conversou, que os hormônios que ele se refere são estrógeno e progesterona, que são hormônios ovarianos. É válido lembrar que esses hormônios ovarianos, eles têm a sua produção relacionada às células foliculares geradas lá no ovário, durante a dinâmica do ciclo menstrual. E que a produção desses dois hormônios está relacionada com dois hormônios hipofisários, que é o FSH, folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, tá bom? E aí é importante a gente também destacar um outro ponto, que é qual? Quando eu tenho o pico da produção de LH, eu tenho a ovulação. Então, aquelas células foliculares entumecidas, né? Aquela estrutura toda rica em água, ela acaba então passando por uma forte pressão que expulsa o ovócito secundário. E tudo que resta após a ovulação, aquelas células foliculares restantes, vão formar o que a gente chama de corpo lúteo. Tranquilo? Vamos dar uma olhada? Então, olha só. A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com o ou a. Alternativa A, regressão do corpo lúteo ovariano. Perfeito. O corpo lúteo ovariano ele tem um papel fundamental na manutenção dos níveis de estrógeno e progesterona, a ponto de manter aquela camada, né, que reveste lá a região uterina, que a gente chama de endométrio. Quando esse corpo lúteo ele vem a regredir, o que acontece? A gente tem a redução na taxa de progesterona e de estrógeno e a descamação, que é o que caracteriza a menstruação. Tudo bem? Então, a alternativa A está corretíssima. Alternativa B, diminuição na produção de ocitocina. Ocitocina, acredito que você deva lembrar, é um hormônio que está associado ao parto. É um hormônio que é produzido em escalas cada vez maiores ali próximo ao parto, leva ao processo de dilatação, né, e o processo de expulsão do feto, além de estimular a liberação do leite. Então é um hormônio que só vai agir lá na frente, tá bom? Não nesse momento. Alternativa C, liberação do gameta feminino na ovulação. Não, esse é um processo que ocorre com um pico de LH. O que nós estamos conversando é o que vem depois, tá bom? Alternativa D, aumento dos níveis dos hormônios LH e FSH. Nesse caso, não é o aumento, seria a queda, tá? A queda deles leva o corpo lúteo, então, a entrar nesse processo de regressão e leva, por consequência, a queda do estrógeno e da progesterona. Tudo bem? E a alternativa é elevação dos níveis sorológicos de adrenalina. Nesse caso, a gente não vai ter uma relação com a adrenalina. A relação aí está com os hormônios ovarianos. Perfeito? Então, sendo assim, confirmando, a alternativa A é a correta. E ela fala, regressão do corpo lúteo ovariano. Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.